Por que está tendo uma epidemia assim, de tanto autismo? Uhum. Nunca se viu tanto. Porque, olha, o que a pessoa chamada autista, eu não sei se vai ter esse nome mais na frente, portadora dessa neurodiversidade, o que ela tem? Ela tem uma sensibilidade alfa, teta, delta. Ela capta a psicosfera e ela tem um entrosamento com a natureza. Ela está chamando de volta aquilo que nós perdemos. Essa conexão? Essa conexão. E olha, hoje está se descobrindo a questão gut-brain, que é cérebro e intestino. Que as bactérias do intestino influenciam no cérebro. Mas o que é o intestino? É meio externo. O intestino é nosso contato com o bioma. Desde que a gente Porque entra nasce. pela boca. Desde que Porque a gente entra nasce. pela boca. Então, se você tem o autista, ele é sensível à natureza, ele é sensível à natureza pelo cérebro, por todos os poros que têm contato com a natureza. Uhum. Então, os nossos filhos que estão nascendo autistas estão chamando, gente, precisamos nos reconectar com a natureza e o significado maior da natureza. E a gente precisa olhar. Agora, bom, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, a escola fala que ele está com problema de TDA ou autismo, que precisa tomar Ritalina, e passa no médico para dar Ritalina e fechou o assunto. E aí, o que está acontecendo? A falência da psiquiatria. Por essa visão limitada. Exatamente. Porque nunca deveria ter sido assim. E mesmo assim, conversando com o pessoal que está trabalhando a psiquiatria, veja, pensa comigo o seguinte, nós estamos com um suicídio a cada 30 minutos no Brasil. Uhum. Significa uma tentativa a cada 2 segundos. Seria a mesma coisa que aqui tivesse mosquito de dengue dentro do estúdio. E você ia dizer assim, o pessoal da vigilância sanitária não está dando conta. Tá? A psiquiatria não está dando conta. Por quê? Porque precisa ser revisto os sistemas diagnósticos. Precisa ser revista a semiologia. A conceituação. A percepção do outro. Percepção do outro. E isso também vai para a clínica médica. Uhum, para tudo. Hoje se sabe, porque eu tenho convivido com os laboratórios que fazem essas pesquisas, que boa parte dos genes das células imunológicas são idênticas aos neurônios. Idênticas. Faz todo sentido. E hoje não se faz mais diferença entre cérebro e sistema imunitário. Ou sistema nervoso e sistema imunitário. São partes do mesmo sistema. No cérebro, a informação que chega pelo sangue para estimular o neurônio passa pelas células da glia, que são células imunológicas. De limpeza até. Bom, não existe... O timo, por exemplo, que ele se desenvolve... o timo, ele faz o espelhamento das substâncias. A criança começa a se desenvolver, ela precisa de ter uma ideia, um arquivo das substâncias do universo com a qual ela vai entrar em contato. Quem que vai montar esse arquivo? É o timo. O timo é um órgão que fica junto ao coração. Exatamente, no meio aqui. Aí o que acontece? Quando a criança entra na puberdade, o timo já fez tudo isso. Ele já fez o arquivo. Já fez o arquivo. Aí ele se equidistribui pelo corpo, não é? Que coincide exatamente quando amadurece as ondas alfa da criança, cerebrais, que é essa da sintonia com a natureza, sintonia com o espiritual, não é? E uma coisa curiosa é que você poderia ter no timo a mesma estrutura do homúnculo que você tem no cérebro, que são as representações das partes do corpo. O cérebro tem a representação de todas as partes do corpo. O timo também. Está na representação do homúnculo? Sim, ou deveria mas, estar? Veja, se ele tem o arquivo das proteínas e das substâncias de todos os órgãos, ele tem Entendi. uma réplica do organismo pelo proteoma. Entendi. Entendeu? Bom, o que significa isso? Opa! A gente tem que rever toda a compreensão de fisiologia e de clínica. Autoimunidade, autoanticorpos fazem parte da fisiologia. Hoje já está se descobrindo isso. Que, na verdade, a doença autoimune é um desbalanço, mas
não é incomum, não é fisiológico você ter autoanticorpos, mas em sistema de balanceamento. Está mudando a visão. Equilíbrio, né? Está mudando a visão. Olha, vai passar mais uns 10 anos, quem estudou medicina já não sabe mais nada de medicina. Quem não estiver se atualizando, né? Vamos por aí. Você conhece alguém ou ama alguém que tem transtorno de personalidade borderline? Pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser um namorado, pode ser uma namorada ou pode ser um grande amigo ou uma grande amiga. Se você quer ajudar de fato a entender e ajudar a ter uma vida mais tranquila com essa pessoa, eu sugiro que você assista a minha palestra no dia 12/11, às 19 horas, lá no YouTube. É fácil, basta você se inscrever no link que está aqui embaixo e não perder essa oportunidade, porque a gente vai debater muita coisa boa lá.